tarde, sejam bem-vindos ao My Change Convida. Chamo-me Teresa Fialho, sou sócia da My Change e esta é a terceira talk de uma série que estamos a realizar. O mote é o impacto da pandemia nas organizações e os desafios que coloca a quem tem a missão de gerir pessoas. A conversa de hoje tem como protagonista a teleperformance e a forma como a empresa manteve e mantém a atividade durante esta pandemia. E tenho a honra de estar com João Tavares, que é Chief Human Resources Officer, o responsável pelos recursos humanos da teleperformance, e que passa a apresentar. É licenciado em Psicologia pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada, teve experiência profissional em multinacionais como a Volkswagen, a EDP e a Intercement, nas quais desempenhou funções na área dos recursos humanos. É especializado em Human Resources Development, Change Management e Coaching. Em maio de 2019, assumiu a posição de Chief Human Resources Officer da Teleperformance Portugal, uma empresa com mais de 10 mil colaboradores de 95 nacionalidades. A Teleperformance foi considerada uma das melhores empresas para trabalhar pelo Great Place to Work Institute e uma das empresas com mais crescimento em Portugal nos últimos 10 anos. João, muito obrigada. Muito boa tarde pelo convite. É um prazer estar aqui à conversa contigo. Igualmente. E passo já à primeira pergunta. Portanto, todos sabemos, em março mergulhámos repentinamente numa crise de saúde pública e passámos a trabalhar com conceitos como o confinamento e o distanciamento social, que passaram a ser imperativos. E, sendo a atividade da teleperformance relacionada com os call centers, como é que se garantem quer este confinamento, quer o distanciamento social num call center? O que é que foi preciso fazer? Bem, o nosso maior desafio, naturalmente, foi, como devem calcular, não é fácil gerir o distanciamento com a otimização de espaços, etc. que nós temos. Conseguimos garantir um espaço execuível com as condições de trabalho, mas tendo em conta as regras que a DGS implementou, basicamente era praticamente impossível continuarmos a operar nessa situação. Portanto, nós, entre a última semana de março e as 2 primeiras de abril, basicamente colocámos quase 11 mil pessoas em teletrabalho e hoje em dia ainda temos 10.400 pessoas a trabalhar a partir de casa. Portanto, foi a solução mais adequada, naturalmente, que encontramos e que faz sentido. Requereu aqui um esforço bastante grande para movimentar, não só do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista tecnológico, porque nós atualmente em Portugal atendemos e gerimos projetos para 106 clientes, com tecnologias diferentes e, portanto, naturalmente, entre isso e a questão de larguras de banda, etc., e condições de trabalho em casa, foi naturalmente o nosso maior desafio e que naturalmente foi a solução. Do ponto de vista atual, naturalmente a nossa capacidade de cumprir as regras da DGS está estipulada na casa dos 30% a 40%, garantindo o total da distância social, ou seja, um mínimo de 2 metros de distanciamento com as devidas proteções, e portanto nós começamos agora a planear esse coming back to the office, digamos assim, ou portanto, o regresso ao escritório, de uma forma paulatina. Neste momento temos cerca de 450 pessoas no máximo a trabalhar no escritório, porque as outras, como te dizia, ainda continuam todas em teletrabalho. Vão continuar mais uns meses. Muito bem, e foi uma experiência muito nova, não é? Já havia alguma prática de teletrabalho na teleperformance? Sim, nós tínhamos começado um projeto no final do ano passado, que era termos um conjunto de colaboradores que já trabalhavam diretamente trabalhavam a partir de casa. Portanto, e nessa perspectiva, nessa perspectiva facilitou-nos, porque como nós já tínhamos tínhamos 100 colaboradores já a trabalhar permanentemente a partir de casa, já tínhamos alguma experiência de como gerir essa operação. Agora, natural, lá está, como devem imaginar, que uma coisa são 100 colaboradores, outra coisa são quase 11 mil, têm condições completamente diferentes. E, portanto, facilitou, porque do ponto de vista tecnológico e de conceito, nomeadamente para acompanhar as equipas numa base diária, esse conceito já cá estava e, portanto, foi massificação de tecnologia. Agora, todos os desafios de
mover uma operação do escritório, que do ponto de vista tecnológico é suportada de uma determinada maneira, para suportar virtualmente todas essas operações para casa, muito complexo, principalmente todas as operações que têm voz. Operações que têm só e-mail ou chat é relativamente mais fácil, operações que têm voz, do ponto de vista tecnológico, carece aqui de uma série de otimizações bastante elevadas. É um desafio enorme. Enorme. E do ponto de vista das pessoas, o que é que sentiste que foi mais difícil? Então, do ponto de vista das pessoas, nós tivemos vários desafios. Eu acho que durante o mês de março, a incerteza, a falta de conhecimento, levantou muitas questões. As pessoas estavam um pouco em pânico, diria eu, e foi o desafio maior. Como é que tu gerias esse pânico? Por muita informação que passasse às equipas, por teres os protocolos todos recomendados pela DGS em prática, tudo isso estava lá, nós passámos a comunicação, mas naturalmente também por força da comunicação social e todas as notícias que nós tínhamos. Acho que nessa primeira fase, antes de enviarmos as pessoas todas para casa, acho que esse foi o grande desafio, foi gerir a incerteza e o pânico que as pessoas tinham. Dou um exemplo muito concreto, nós tivemos um caso suspeito num dos nossos maiores edifícios, portanto nós atualmente temos 11 edifícios espalhados pelo país, mas maioritariamente, e a consideração maior é em Lisboa. E num dos nossos maiores edifícios em Lisboa, tivemos um colaborador nosso que apresentou alguns sintomas que eram suspeitos de potencialmente ser um caso positivo. Naturalmente, nós ativámos o protocolo com a DGS e com o INEM e veio uma ambulância buscar esse nosso colaborador para ser testado no hospital, portanto nós ainda não sabíamos, mas naturalmente que o INEM, quando chegou, vinha todo equipado, com os fatos de proteção, e isso gerou um fenómeno nas redes sociais que já era que nós já tínhamos muitos casos de infecção. Portanto, controlar todo esse desafio foi muito grande. Passando essa fase e tendo as pessoas a trabalhar em casa, acho que aí claramente tivemos alguns desafios de vários níveis. Um primeiro, que é a estabilidade emocional das pessoas, esse e continua a ser uma das preocupações maiores que temos ao nível da equipa, porque é difícil trabalhar a partir de casa, naturalmente. Mais difícil é, e tivemos essa preocupação, e são as situações mais delicadas para quem tem filhos pequenos, com idades bastante novas. E tivemos em alguns casos, inclusive, que as pessoas, tivemos que abrir uma exceção e as pessoas não trabalharam durante este período, e não estão a trabalhar neste momento. Ainda temos duas, mas chegámos a ter cerca de 20, porque efetivamente não dava para conjugar o apoiar os filhos e efetivamente estar a trabalhar, principalmente mais uma vez com atividade que requer concentração contínua. E a nossa preocupação nesta fase em que as pessoas estão a trabalhar em casa é o suporte psicológico. Nós temos feito vários focus group, vários surveys, triplicámos o número de consultas de psicologia online, que era um serviço que nós já tínhamos nas instalações, mas que disponibilizámos online, porque efetivamente sentimos que as pessoas precisam de algum acompanhamento. Apesar de muitos deles viverem em apartamentos partilhados e estarem com outros colegas, não é isso, é efetivamente a mesma coisa e, portanto, claro está, essa foi uma linha de preocupação. A segunda linha de preocupação foi acompanhar todos os casos que estavam como suspeitos ou como ativos. Nós até hoje tivemos um total de 27 casos positivos e, portanto, tínhamos uma das minhas equipas a acompanhá-los numa base diária para saber como é que eles estavam, qual era o tipo de cuidados que precisavam, etc., para também acompanharmos o estado deles. Felizmente correu tudo bem, com essas pessoas também, e estão todas de saúde, mas claro está, foi necessário prestar algum apoio. Mas há uma terceira dimensão financeira que acho que também é relevante, nós não entramos em layoff, não parámos operações, mas as baixas tiveram um impacto elevado e, portanto, foi necessário apoiar financeiramente algumas destas pessoas que, por força da doença, não puderam trabalhar e tiveram algum impacto no seu rendimento mensal. Portanto, essa foi outra dimensão que também tivemos que olhar e que fez todo o sentido interessante. Ok, e aqui um grande apoio nesta fase complicada. Olha, e também houve com certeza surpresas pela positiva, ou seja, momentos em que as reações foram melhores ou as atitudes foram melhores do que aquilo que se esperava, tendo em conta, no fundo, o que era a gravidade
agilidade e o que era a rapidez da mudança? Houve assim algum aspecto que te surpreendeu aqui pela positiva? Sim, eu acho que para nós houve vários aspectos. Uma das nossas grandes preocupações, portanto, naquelas 3 semanas em que tivemos a trabalhar, para terem uma noção, nós basicamente tivemos a trabalhar 24/7, 7 dias por semana durante 3 semanas para conseguir efetivar esta mudança toda. E o nosso grande receio e a nossa grande preocupação é como é que as pessoas, do ponto de vista não só tecnológico, mas também do ponto de vista individual e emocional, iriam reagir a estarem a trabalhar a partir de casa. O fenómeno interessantíssimo para nós, muito importante, foi que as pessoas emocionalmente reagiram muito bem. Do ponto de vista de produtividade, a produtividade em alguns dos projetos, inclusive, aumentou significativamente. O absentismo também, em alguns dos casos, reduziu um pouco. E, portanto, as pessoas estavam efetivamente envolvidas e com um grau de responsabilidade e de profissionalismo extremamente elevado. Algumas delas, naturalmente, já nos disseram em alguns dos focus group que fazemos semanalmente, que querem continuar a trabalhar de casa, e da mesma maneira que temos outros que nos dizem, pá, já chega, e agora é a altura de voltarmos para o escritório, porque já são demasiados meses a trabalhar nestas condições de casa e eu quero estar com as pessoas e com os meus colegas e socializar também. Acho que agora entramos nessa etapa do desafio da socialização, que tem sido mais difícil. Nós tentamos recriar um ambiente virtual que não substitui na totalidade, ajuda, mas não substitui na totalidade, mas as surpresas foram super interessantes. As pessoas perceberam, sensibilizaram-se e reconhecem que o esforço foi extremamente importante, quando comparativamente com outras empresas, estavam em situações mais delicadas e que não podiam sequer operar, e portanto as pessoas empenharam-se também para conseguirmos garantir uma certa continuidade em todo o desenvolvimento da atividade que nós temos. Claramente, é uma coisa que reconhecidamente o nosso CEO faz voz nas suas comunicações à empresa e reconhece e agradece naturalmente esse empenho e essa dedicação. Sim. Agora é o desafio de gerir esse regresso, como tu dizes, e a diversidade de vontades, de motivações, não é? Face ao regresso, que também vai ser aqui complicado. Olha, em relação às lideranças, em relação aos managers, como é que eles encararam esta diferença que é gerir equipas também espalhadas, de forma remota? Como é que será? O grande desafio, portanto, nas equipas operacionais nós temos um rácio de managers direto de 1 para 15 a nível operacional e a nossa grande preocupação é como é que elas conseguiam fazer o acompanhamento dos agentes. Como dizia há pouco, a grande vantagem é que nós já tínhamos um ambiente digital a funcionar, portanto já tínhamos uma noção do que era importante e replicámos dentro de uma ferramenta que temos, recriámos salas de trabalho onde as pessoas estão logadas, onde todos podem falar com todos e os managers fazem um acompanhamento direto à equipa toda no seu geral, mas conseguem isolar colaboradores para fazer sessões de coaching e para fazerem acompanhamento e ajustes àquilo que é a qualidade técnica da resposta que as pessoas estão a dar nas tarefas que têm. Esta é uma atividade que nós monitorizamos semanalmente, que tem 2 indicadores, é o Coaching Intensity e Effectiveness, portanto, isto já era medido na operação a nível local. Com esta questão digital, o que nós reparamos é que, quer do ponto de vista de quem recebe, quer do ponto de vista de quem dá, há uma maior preocupação em que as coisas efetivamente aconteçam e um maior enfoque nelas, e há também um maior reconhecimento da efetividade destas mesmas ações. Portanto, ou seja, valoriza-se mais, é isso? Sim, foi uma percepção que nós tivemos. Não desceu nem subiu o número de interações que nós temos, mas a valorização dessas interações claramente subiu por parte dos nossos colaboradores. Portanto, isto é feito através de um survey anónimo, digamos assim, todas as pessoas que receberam coaching, e portanto as pessoas podem se expressar livremente e conseguimos perceber que efetivamente a valorização dessa atividade cresceu substancialmente. De certa maneira, a nossa grande preocupação aqui foi, em primeira instância, no espaço de uma semana, de formar todos os managers em lidar com estas ferramentas digitais novas, porque são salas de operação, são uma série de mecanismos de produtividade e de indicadores de produtividade, mas depois há este acompanhamento social ou emocional que as pessoas têm que fazer digitalmente, não só ao indivíduo, one-on-one, mas também à equipa toda de uma forma permanente.
E não basta estar só a olhar para os indicadores, tem que se acompanhar a equipa, tem que se mostrar presença. Há sempre este tema crítico das câmaras, se devem estar ligadas ou desligadas, como é que devem funcionar, porque, portanto, passámos bastante tempo a treinar as nossas equipas de liderança em como gerir estas situações todas, já num formato digital também nós, para poderem acompanhar as equipas da melhor maneira. E acho que isso foi crucial para podermos garantir a estabilidade emocional das equipas e os resultados que entregamos. Muito bem. Agora fazia só aqui uma pausa para dizer a quem nos está a ouvir que há um espaço de Q&A, de Questions and Answers, na barra de ícones, e se quiserem colocar aqui questões, sintam-se à vontade, que vamos aqui ter um espaço aqui no final da nossa conversa para olhar para as questões e convidar aqui o João a responder. Falaste há bocadinho que o CEO esteve particularmente ativo nesta fase, nas suas comunicações. O que é que apareceu de novo, de práticas ao nível da Teleperformance Portugal, neste sentido de mais comunicação, de fomentar o engagement, a coesão? O que é que houve de novo? Bem, houve muita coisa nova, não é? Que nós somos uma empresa que tem uma forte componente de work-life balance, no sentido que temos muitas atividades, muitos feitios e formatos para todos os colaboradores, mas eram todas presenciais. O primeiro grande desafio foi como é que conseguiríamos transformar isto em eventos virtuais. Do ponto de vista da transição e da comunicação, tivemos que intensificar muito mais a comunicação. Portanto, nestas 3 semanas em que começámos a fazer o rollout do Work from Home, eram quase um podcast de vídeo do nosso CEO todos os dias de manhã e à noite, a dar um ponto de situação, a dizer quantas pessoas nós já tínhamos, quais eram os desafios, onde é que estávamos, como é que estávamos a progredir, quais seriam os projetos seguintes, e as pessoas conseguiam assistir a esses vídeos e efetivamente acompanhar o progresso das equipas. Portanto, investimos claramente muito nessa vertente de comunicação. Depois, do ponto de vista do well-being e do fun, digamos assim, da diversão e do bem-estar, o que é que nós conseguimos fazer? Conseguimos virtualizar eventos, fizemos vários eventos, por exemplo, nós temos um evento de talento, do lado B das pessoas, que todos os anos acontece, com uma forte participação, e que é presencial, onde as pessoas cantam, ou reclamam poesia, ou o que for, e tivemos que o fazer este ano, por exemplo, no Instagram. Portanto, fizemos um live no Instagram para todas as nossas pessoas, tivemos cerca de 5.000 pessoas ligadas e conseguimos montar isso. Tínhamos aulas de yoga, tínhamos aulas de culinária, portanto, convertemos tudo para um formato digital, com um excelente trabalho da nossa equipa de marketing que gera esses eventos todos, e conseguimos efetivamente isso e conseguimos transportar parte dos eventos, não todos, como é natural, para essa área. Do ponto de vista das equipas e dos managers, recomendámos que naturalmente fossem feitos alguns eventos de equipa, tipo fins de tarde, em que as pessoas pudessem estar um pouco mais a socializar, e para além daquilo que é a atividade normal de trabalho, e, portanto, e depois, como dizia, investimos muito na comunicação, seja pelo canal mais assíncrono de e-mail, seja também através destes vídeos e sobre estas comunicações que o CEO e o management fazia com alguma regularidade. E acho que foram chave para a ida para casa. Agora, no regresso, temos estado a fazer a mesma lógica, já de uma forma diferente, porque também já sabemos um pouco mais sobre o assunto, e portanto o que estamos a fazer é, começámos por treinar e formar os managers em quais iam ser os critérios e como é que íamos fazer o rollback para o escritório. Passámos depois por fazer aqui um survey com as pessoas para perceber quais eram as intenções que elas têm, se gostavam de ficar a partir de casa, se gostavam de voltar para o escritório, para podermos definir alguma base de critério para regressar para o projeto. Portanto, hoje em dia já temos essa base mapeada. Estipulámos e explicámos à organização critérios racionais pelos quais vamos trazer as pessoas. Portanto, por exemplo, numa primeira fase, nós vamos trazer sempre as pessoas que estão mais próximo do escritório para evitar aquilo que nós já sabemos que é um dos medos maiores que as pessoas têm neste momento, que é andar nos transportes públicos, e, portanto, vamos começar por trazer as pessoas que são voluntárias, que estão mais perto do escritório, e depois as pessoas que estão mais afastadas e são voluntárias na mesma, e assim sucessivamente.
Portanto, encontramos aqui um conjunto de critérios que são racionais, não têm grande discussão e que fazem sentido para todos nós. E a partir daí começámos a comunicar às pessoas. Já temos, como dizia, cerca de 300 pessoas no escritório, portanto começámos a fazer vídeos, publicamos na internet para as pessoas perceberem como é que é estar no escritório agora, como é que é andar de máscara sempre nos espaços comuns, nas áreas de circulação, como é que é na própria estação de trabalho, como é que é na cantina, para que as pessoas percebam que efetivamente todas as medidas de segurança estão implementadas e que é seguro estarmos a trabalhar. E as pessoas têm consciência que, como só vamos trazer 40% da nossa capacidade para os escritórios, só vamos chegar a esse pico provavelmente em janeiro, fevereiro, não vamos chegar antes disso, para também diminuir a ansiedade que as pessoas possam ter, que têm que vir para o escritório num futuro próximo. Portanto, acho que são esses os investimentos. Agora, já começamos a ter, em grupos muito pequenos, seguindo mais uma vez as regras da DGS, alguns eventos presenciais, ou seja, umas caminhadas ou uns passeios de bicicleta em grupos muito restritos, portanto, sempre cumprir essas regras todas. Muito bem. Olha, isto foi aqui um trabalho muito grande da área dos recursos humanos, com certeza que em colaboração com as FIAs, com os managers. Achas que, como é que descreves este trabalho que se fez entre managers e recursos humanos? Porque fala-se muito que a função recursos humanos ganhou aqui uma relevância com esta, enfim, pelas más razões, por causa da pandemia, mas de qualquer forma ganhou aqui uma nova importância para aqueles que achavam que estava a esvair-se um bocadinho o papel dos recursos humanos. Como é que tu descreves a relação com os managers? Eu acho que aqui eu não tenho, portanto vou começar por fazer um parênteses porque acho que não são só os recursos humanos, eu não tenho, por exemplo, o Health and Safety não está na minha equipa, portanto está na área administrativa. Eu acho que aqui houve uma série de conjugação de forças muito importante. O Health and Safety porque é a nossa equipa que gera a relação com a DGS e é fundamental para nós pensarmos o espaço e controlarmos esse fator. Acho que a relação, não só com os managers, mas também com os colaboradores, ficou fortalecida, porque era a nossa responsabilidade não só zelar pela segurança deles, zelar pelo bem-estar deles, mas também criar espaços para eles poderem dar-nos ideias e comunicarem connosco. E com a liderança foi um acompanhamento e um crescimento com eles nessa perspectiva, ou seja, neste modelo que nós temos hoje em dia dentro da teleperformance, eu não sinto que nós estivéssemos muito fora do panorama, até porque a maior parte dos nossos assuntos são pessoas, né? Portanto, a maior parte das reuniões que eu tenho diariamente com o meu CEO ou com a operação são sobre pessoas e o bem-estar das pessoas. Portanto, no meu caso particular, e eu reconheço que isso provavelmente tem muito a ver com a natureza do negócio, nós não estávamos, nunca me senti, ou não senti que nós estivéssemos muito fora do mapa. Agora, o que aconteceu aqui é que nós aparecemos, se quiseres, como aquelas pessoas que em momentos mais delicados e emocionalmente mais difíceis, nós éramos as pessoas que estávamos potencialmente mais calmas e conseguíamos gerir aqui as emoções de outra forma e assim apoiar as várias equipas e os vários níveis hierárquicos nessa perspectiva. Tivemos situações naturalmente delicadas. Portanto, temos nós, neste contingente, mais de 6.000 pessoas que não são portuguesas. Eu tive pessoas de férias que foram de férias para a Itália, por exemplo, e algumas delas só voltaram agora porque até, portanto, não conseguiam voltar, mas queriam trabalhar. Tivemos que arranjar maneira de lhes fazer chegar equipamento para elas poderem trabalhar porque elas não queriam estar sem fazer nada. Portanto, tivemos situações, e isto mexe muito com a emoção das pessoas. Portanto, não sinto que o nosso papel, mais uma vez, no nosso caso específico, que o nosso papel tenha sido assim, algo modificado radicalmente. Sinto sim que tivemos aqui uma vertente diferente de acompanhamento emocional à empresa que isso mudou radicalmente o nosso scope, pelo menos durante 2 meses. Uhum. Muito bem. Agora fazia aqui uma pausa para perguntar aqui à nossa ajuda, que é a Mariana Paiva, que está aqui a apoiar-nos, e perguntar se temos já alguma pergunta de alguém que nos esteja a escutar, que possas aqui partilhar connosco.
Temos sim, Teresa. Olá, boa tarde aos dois e a todos os que nos estão a ouvir. Então, temos a Mónica Torbey, que nos escreve a partir do Brasil. Desde já, obrigada, Mónica, que nos diz: boa tarde, agradeço mais uma vez o convite para a participação neste webinar. No Brasil tem-se comentado muito qual seria o novo papel do RH nas empresas e o quanto este papel deve estar atento às novas capacidades para o recrutamento, entre elas a empatia, a consciência organizacional, a autogestão, o autoconhecimento e a gestão das relações. Eu gostava de perguntar como é que está a ser em Portugal, qual seria a competência que mais destacaria? Bom, é uma excelente pergunta e bastante complexa. Eu diria que vou dividir a resposta em duas dimensões. Uma delas mais orientada para os agentes e para a nossa população mais operacional, em que claramente aqui a questão emocional do autoconhecimento é muito importante e da empatia. A empatia é fundamental. Nós temos várias linhas de negócio e, consoante as linhas de negócio, há exercícios ou operações mais fáceis ou mais difíceis. Ou seja, damos exemplos concretos, é muito mais fácil estar permanentemente a atuar num chat ou num e-mail que é altamente assíncrono do que, por exemplo, estar a atender chamadas de situações como agências de viagens ou hotéis ou mesmo estafetas, né, entregas de encomendas, que nestes meses as conversas não eram boas e, portanto, as pessoas tinham que ter, como é que eu ia dizer, tinham que ter um apoio emocional diferente. Eu volto à questão do apoio psicológico. Nós, em algumas das operações mais críticas deste tipo de crise, nós temos psicólogos on-site permanentemente. As pessoas têm que trabalhar menos minutos, durante uma hora. Nós já temos, portanto, ninguém trabalha uma hora consecutiva, o máximo será cerca de 40 minutos. E, em alguns dos casos, em algumas das operações, ainda trabalham menos exatamente por essa carga emocional. E, portanto, eu destacaria aqui a questão da empatia como um ponto fundamental e da resiliência emocional na generalidade da operação. Se eu pensar em termos de management, acho claramente, e cada vez mais, não é de agora nesta empresa, defendo isto já há algum tempo, acho que o autoconhecimento ao nível do management é uma competência fundamental, porque é isso que nos permite também perceber como é que as pessoas, como é que eu próprio posso crescer, como é que as minhas equipas podem crescer, e é um bocado um exercício que, no meu entender, se eu não o souber fazer para mim próprio, será muito mais difícil de saber fazer para qualquer outra pessoa. E, portanto, respondendo de uma forma relativamente simplista, mas profunda, eu diria que, na generalidade da organização, a empatia e a resiliência emocional são cada vez mais aquelas competências que nós procuramos testar e avaliar, e sendo o mais preciso possível. Do ponto de vista do management, acrescentaria a questão do autoconhecimento como uma questão fundamental. Bem, penso que a Mónica terá gostado aqui do detalhe aqui na resposta. Mariana, queres colocar aqui uma segunda pergunta? Sim, portanto, a Maria João Martins, partner da MyChange, também diz-nos: dou os meus parabéns ao João pelo seu magnífico trabalho e agradeço muito a sua partilha. Gostava que nos dissesse se a gestão de tudo isto, se na gestão de tudo isto sentiu a diversidade cultural dos países dos seus colaboradores e como lidou com ela. Obrigado, Maria João. Um grande beijinho para ti também. Eu acho que, acima de tudo, a diversidade cultural, durante a pandemia, notou-se menos. Porque as pessoas, o que se nota é que vou generalizar aqui, não devendo fazer isso sem muitos dados, mas nota-se, por exemplo, que há culturas que lidam muito melhor com o facto de estarem confinadas em casa, porque mentalmente têm um nível de estruturação que é mais fácil para eles fazerem isso, e há outras que precisam mais da socialização, e acho que esse foi o maior desafio. Eu acho que em relação às nacionalidades em relação às nacionalidades, o nosso maior desafio está a ser vivido agora, não é? Que as pessoas tiveram muito tempo ausentes de poder visitar os familiares, de poderem ir a casa, e agora estamos a sentir claramente essa necessidade, e temos pessoas que nos dizem que se vão embora porque querem voltar para o pé da família, porque estiveram privados dessa possibilidade. Portanto, do ponto de vista de nacionalidades e desta diversidade toda, é um factor que nos está a pesar muito mais agora do que nos pesou durante a pandemia. Durante a pandemia demonstrou-se que há efetivamente, estou a generalizar isto, mas não é necessariamente para toda a gente, mas nota-se claramente que há pessoas que
o seu background cultural, como são mais estruturadas e eventualmente mais maduras já, porque têm faixas etárias diferentes, era mais fácil para elas organizarem. De uma forma genérica, enquanto entre abril, maio e junho, essa foi uma dimensão que não se fez notar, antes pelo contrário. Uhum. Muito bem. Mais alguma questão, Mariana? Sim, temos também o Nilton Pereira, que também nos escreve a partir do Brasil, mais concretamente do Rio de Janeiro, e que nos diz, com essa nova modalidade de trabalho forçosamente em casa, como é que as pessoas que não têm um bom sinal de internet, um espaço adequado para o teletrabalho, são apoiadas pela sua empresa? Ou como é que se criam alternativas para os casos mais difíceis, como por exemplo parte em teletrabalho e parte no escritório? Muito bem, excelente pergunta. Portanto, nós basicamente, em termos de equipamento, nós fornecemos o equipamento a todas as pessoas. Portanto, para terem uma noção, nós neste momento temos um parque informático, cerca de 11 mil máquinas espalhadas pelo país, país e estrangeiro, porque, como dava-vos um exemplo há bocado, tivemos 2 supervisores italianos que ficaram retidos em Itália durante a pandemia e nós conseguimos fazer-lhes chegar o equipamento, assim pediram, não quiseram ficar sem trabalhar e nós assim conseguimos fazer. Do ponto de vista de equipamento de escritório, a mesma coisa. Sempre que nos foi pedido cadeiras de escritório porque eram mais confortáveis e que as pessoas não tinham, ou secretárias, também o fizemos e também disponibilizamos. Do ponto de vista da internet, tivemos alguns casos em que tivemos que ajudar as pessoas, não necessariamente, em fornecer sinal de internet, mas disponibilizámos agora falta-me o termo técnico, uns amplificadores de sinal para que as pessoas pudessem utilizar em casa, ligados aos seus routers, e pudessem utilizar. Hoje em dia, o que estamos a fazer, e em algumas situações isso aconteceu, e agora estamos a fazê-las regressar ao escritório, é pessoas em que efetivamente o sinal era muito instável. Criámos a possibilidade de elas virem trabalhar para o escritório e estarem mais confortáveis e assim poderem desempenhar a sua função da melhor maneira possível, para também ficarem mais tranquilas com a sua performance. Até porque, como nós temos em muitos dos projetos, ou na sua maioria, a remuneração variável associada à performance, nesses casos, naturalmente, as pessoas começaram a vir para o escritório para podermos resolver, porque não tínhamos outra solução. Portanto, será um misto destas 3 abordagens. No futuro, já sabemos que, pelo menos é o nosso objetivo, cerca de 30% da operação vai ficar a trabalhar a partir de casa e cerca de 60% do staff não vai ter posto de trabalho fixo. Portanto, há 30% que vai ter, em termos de operação de suporte, os outros 60% ou não vêm sequer ao escritório ou vão alternar entre as várias equipas. Muito bem. Penso que ainda há aqui mais uma questão. Isto hoje está com muitas questões. Ainda bem. É verdade, Teresa. Obrigada, Margarida Glória, que nos diz boa tarde. Obrigada pelo convite e parabéns pelo excelente webinar. Neste contexto de crise, como foi a articulação entre os RH e comunicação? Obrigado, Maria Glória. Eu vou dizer que foi ao minuto, não é? Porque foi fundamental. Nós não conseguíamos viver sem eles, e eles sem nós, não. Nós temos o conteúdo, eles têm o formato e os canais, e isso foi fundamental. E eu acho que o grande desafio aqui é que a comunicação em massa passou a ser de forma muito diferente. E nós temos endereçado os temas nos vários canais disponíveis que temos, não só nos internos, mas também nas redes sociais, e acho que isso foi fundamental. E, portanto, a criatividade da forma como íamos passar a mensagem, a criatividade de quais eram os eventos sociais que iríamos fazer e como é que iríamos comunicar, tudo isso só foi possível porque a parceria entre o RH e a comunicação foi mais que estreita e, portanto, foi isso que levou um pouco as coisas terem corrido de uma forma extremamente positiva. Muito bem. Eu até diria que às vezes estes momentos em que as pessoas têm que dar as mãos, às vezes as relações que anteriormente podem não ser tão fáceis ficam claramente facilitadas, porque tem mesmo que ser, não é? Para fazer as coisas andarem para a frente, é mesmo importante muita coesão, muita união, esbater todas as barreiras entre áreas. Este tipo de crises, de facto, abre aqui muitas
muitas janelas de nova cooperação. Penso que ainda temos aqui outra pergunta, não é, Mariana? É sim, senhora. É da Ruth Sousa Ribeiro, da MyChange, que nos diz, inspirado na experiência destes últimos tempos, quais as principais revelações na gestão de pessoas e equipas que podem ser integradas no futuro da gestão de pessoas? Não sei, não pensei muito sobre esse assunto ainda, para ser muito honesto, porque não tenho parado. Mas eu acho que, acima de tudo, se houve uma questão que se tem que valorizar e que, eu diria, tem que vir claramente para o topo da agenda e que se calhar muitas vezes é só subvalorizada, é a questão da saúde mental. Que se noutras situações e noutros contextos não estava tão presente, portanto os casos eram menores ou não se dava tanta atenção a isso, eu acho que com esta pandemia claramente a questão da saúde mental ficou presente no dia-a-dia das pessoas, das equipas, das empresas, porque quem teve que continuar a laborar nestas condições, naturalmente a questão da saúde mental, tendo em conta porque era muito difícil fazer o equilíbrio entre o trabalho e a família e o trabalho, porque estava tudo a acontecer ao mesmo tempo, não havia espaços dedicados para o efeito. Acho que tem que se começar a pôr este tema claramente no topo da agenda e claramente a endereçá-lo de uma forma ligeiramente diferente, diria eu, porque esta pandemia mostrou, e claramente é notório, que temos aqui um conjunto de super-heróis que se transcenderam e que se continuam a transcender, porque eu acho que, passados estes meses, isto ainda é mais difícil, porque o digital veio trazer uma coisa que o normal não trazia, não é? Que é, está sempre ligado, está sempre tudo a acontecer em múltiplos ecrãs e em múltiplos formatos, e acho claramente que esse tema da saúde mental ficou mais claro, ficou mais presente e é cada vez mais importante. Isso. E acho que essa é a dimensão que eu acrescentaria, ou que mudava radicalmente a perspectiva. Uhum. Olha, João, e agora olhando um bocadinho para ti, virando o foco aqui da equipa para ti, o que é que estes últimos meses também te permitiram descobrir sobre ti próprio? Coisas que tu nem sabias e que foste descobrindo à medida que estes desafios iam surgindo. Acho que, assim, a primeira, e em jeito de brincadeira, a coisa que eu descobri é que consigo trabalhar com 2 computadores ao mesmo tempo durante 8 horas seguidas sem fazer grandes pausas, não é? Portanto, diria que eu, assim, de repente, já me aconteceu algumas vezes. E eu acho que, acima de tudo, é como é que nós nos conseguimos adaptar e, eu não vou dizer transcender, porque eu já fazia, a modalidade de trabalho, já trabalhava algumas vezes remotamente, e sou um acérrimo defensor do trabalho remoto há muitos anos. Eu acho que, acima de tudo, o transcender foi equilibrar aqui as coisas, a conta emocional toda entre a família e o trabalho, porque um exemplo muito concreto, e vou partilhar um caso muito particular meu, que é, eu tenho a minha secretária de trabalho na minha sala de estar e tenho permanentemente o meu filho nas costas a jogar Fortnite e a querer que eu jogue Fortnite com ele. Portanto, acho que este balanceamento, o gerir emocionalmente, estas coisas todas, é um argumento de desenvolvimento muito grande. E depois é esta permanente preocupação de garantir que as pessoas estão bem, não é? Que é como é que nós facilmente nos conseguimos adaptar e pensar um pouco mais lateralmente para produzir aqui soluções que nos ajudam a endereçar problemas, não é? Eu tenho desafios grandes hoje em dia, que é, eu comecei a recrutar em abril pessoas que não vivem em Portugal, como é que eu os fazia chegar cá? Partilho aqui uma questão que é claramente uma lógica de até orçamentos de voo charter eu pedi, porque efetivamente era fundamental nós continuarmos a crescer para garantir o futuro e a estabilidade das nossas equipas. E nós não podíamos parar, porque isso comprometia também o crescimento da própria empresa e dos postos de trabalho que nós temos e do bem-estar das nossas pessoas. E, portanto, claramente são dimensões emocionais que tu levas um pouco mais além. Não foi na capacidade de trabalho ou de reinventar, diria eu, mas foi muito mais na perspectiva de fazeres um stretch emocional, de conseguires absorver parte da pressão que as outras pessoas têm ou do pânico que as outras pessoas têm, porque estando tu à frente do leme, tu não podes demonstrar esse pânico, ou esse receio, ou esse medo, não vou dizer corajoso, mas tens que ser
um pouco mais como gelo, de pôr as coisas em perspectiva, pensar racionalmente. E isso claramente foi aqui um stretch emocional muito grande, não é? Porque não podes permitir alimentar, digamos assim, esses receios emocionais, não é? E gerir, eu atualmente giro, a minha equipa no total tem 360 pessoas, conseguir chegar a elas todas digitalmente também não é fácil, se eu quiser chegar efetivamente às pessoas. Comunicar com elas é fácil, mas chegar emocionalmente a elas é mais difícil. Isso implica que o teu esforço tem que ser muito maior. O que, num espaço de tempo em que eu, provavelmente há uns 6 meses atrás ou 7 meses atrás, fazia 5 reuniões, eu se calhar hoje em dia faço 10. Porque tenho que lá estar, porque as pessoas precisam me ver, porque eu preciso falar com elas, elas têm que me expressar os seus problemas e as suas preocupações, e isso exige muito mais de ti do ponto de vista emocional, do ponto de vista de concentração, do ponto de vista de endereçar vários temas em simultâneo, e portanto são aquelas coisas que para mim que se viraram um pouco do meu lado, quando eu olho para trás e penso o que é que mudou na minha pessoa. Uhum. Olha, e onde é que vais buscar a energia boa, a energia positiva para estar tão disponível para os outros? Eu gosto mesmo do que faço e eu acho que essa é a razão fundamental. Não é? Entre isso e o desafio de coisas que parecem praticamente impossíveis, junta-se a fome à vontade de comer, como se diz em bom português, não é? E a minha energia toda vem daí, diria eu, não é? Que é, efetivamente gosto muito do que faço, efetivamente temos vários desafios daqueles difíceis de gerir, e portanto essas duas coisas aliadas e trabalhar com pessoas que são boas profissionalmente, que têm boa vontade, têm bom fundo, ajuda-nos claramente a ter a energia para o dia todo. Há uns dias que é mais fácil, há uns dias que é mais difícil, mas isso é como tudo na vida. Não é? Sim. E vais a música, não sei, yoga. Não, yoga não faço, garantidamente. Não, eu tenho vários hobbies. Entre o desporto e a família, tenho vários hobbies. Um deles eu já te disse, que me ajuda imenso, que é quando acabo de trabalhar, jogo pelo menos 2 ou 3 partidas de Fortnite com o meu filho, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e que ele agora, com a idade que tem, já joga e, portanto, claramente ajuda. Passeios, como eu tenho um cão, portanto, passear o cão 3 vezes ao dia ajuda bastante para parar um pouco e para relaxar um bocado. Depois tenho alguns esportes que me permite fazer, nomeadamente o golfe e algum exercício físico. Isso ajuda claramente, não durante a semana, mas ao fim de semana, a fazer o reset e a voltar. E depois tenho os filmes e a música, mas principalmente os filmes, que é, pelo menos todos os dias vejo um filme. Garantidamente. Todo o santo dia escolho um filme da minha coleção, estou a rever a minha coleção toda e todos os dias à noite depois de jantar obrigo-me, entre aspas, a ver um filme. A única coisa que dispensei hoje em dia, porque já estou extremamente cansado, tenho lido muito menos, portanto isso noto, leio mais ao fim de semana, mas leio menos durante a semana, porque são muitas horas à frente de ecrãs, são muitas horas sempre a falar com pessoas, então é uma atividade que foi exatamente ao contrário, dispensei de fazer, porque emocionalmente já me gostava muito de estar a forçar algo, não. Portanto, entre o desporto, estes pequenos breaks e a família, digamos assim, as atividades de família, são as que eu tenho feito, porque também me confinei e também segui as regras da DGS e, portanto, estou claramente a cumprir esse alinhamento. Uhum. Arranjei estes, não é sobre refúgios, mas estes hobbies que me ajudam imenso a limpar a cabeça. Assim. Muito bem, muito bem. Olha, estamos a chegar aqui ao final aqui da nossa conversa, que foi super interessante. Eu agradeço muito Nada, é um prazer. a generosidade com que estiveste aqui a partilhar e também a quem está a ouvir, desejar que tenham gostado e pronto, e esperar que nos voltemos a encontrar, se calhar agora já depois do verão, aqui em novos momentos do My Change Convida. Muito obrigada, muito boa tarde. Obrigado, boa tarde, prazer.